Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês alguns mediadores químicos, tá? Desses mediadores químicos a gente vai falar um pouquinho sobre transmissão colinérgica. Então, o que é isso? Muitos fármacos têm como alvo a rede de sinais químicos que fazem a comunicação entre as células, tá? Essa rede de sinais químicos, ela envolve, nesse caso, os neurotransmissores e alguns outros mediadores também, como aqueles que regulam o processo inflamatório. Mas hoje nós estamos falando apenas de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles fazem uma comunicação, é um elo entre o neurônio, tá? Que são chamadas de conexões sinápticas, tá? Sinápticas. Então, eu quero que vocês aí anotem no caderno de vocês. Coloquem aí, número 1, conexões sinápticas, tá? Ponto, e agora eu continuo com outra coisa aqui. Dentre esses últimos que eu falei para vocês, citam-se os responsáveis pelas transmissões colinérgica e noradrenérgica, tá? Então, esses neurotransmissores, eles fazem comunicação entre os neurônios, tá? Essa comunicação entre os neurônios são chamados de conexões sinápticas. Eu quero que vocês peguem essa informação de conexões sinápticas e façam uma pesquisa do que é a conexão sináptica, tá? Dentre esses últimos, então, citam-se responsáveis. Então, essas conexões, esses neurotransmissores, eles fazem transmissões colinérgicas e noradrenérgicas. Então, vamos começar agora, primeiro, o que é transmissão colinérgica, tá? Então, para promover os impulsos nervosos e exercer assim os efeitos biológicos, né? Então, todo impulso nervoso que o nosso sistema causa, para exercer algum efeito biológico, o sistema simpático e parasimpático, tá? Lá da anatomia, necessitam de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Então, primeira coisa, então já vamos definir o que são neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias químicas que vêm lá do sistema simpático e parasimpático, tá? Na divisão do sistema nervoso lá da anatomia. Tem alunos que não tiveram anatomia ainda, mas não se preocupe, tá? Nós estamos falando só dessas substâncias químicas, tá? Que necessitam, no caso, o simpático e o parasimpático para exercer impulso nervoso, efeito biológico. O sistema parasimpático, ele exerce seus efeitos através da acetilcolina, tá? Sendo que sua transmissão é chamada colinérgica. Então, voltando aqui, ó, eu tenho duas transmissões, tá? Que os neurotransmissores promovem: a transmissão colinérgica e a noradrenérgica. Então, a colinérgica, ela é uma transmissão que causa através da acetilcolina. E já o simpático possui neurotransmissores importantes que são a noradrenalina e a adrenalina, sendo chamada então de transmissão noradrenérgica. Então, as duas transmissões aqui que eu citei aqui em cima, a colinérgica e a adrenérgica, a colinérgica é promovida pela acetilcolina e a noradrenérgica é promovida pela nora e adrenalina.
para transmitir os impulsos nervosos, existem fibras pré- e pós-ganglionares. São fibras ganglionares partem do sistema nervoso central. E elas que são as que liberam a acetilcolina, tá? Essas são as fibras pré-ganglionares. Então elas partem lá do sistema nervoso central. E o que elas fazem? Qual é a função delas? Liberarem acetilcolina. Já as pós-ganglionares, elas situam-se logo após as pré, sendo as duas fibras separadas por uma região denominada gânglio. As fibras pós-ganglionares, elas podem também liberar acetilcolina ou também noradrenalina, dependendo do efeito biológico necessário. As fibras pós-ganglionares, elas inervam os órgãos internos, onde existem receptores específicos para captar dos seus neurotransmissores, tá? Então aqui a gente tem um neurônio, tá? E daí a gente tem as fibras pré- e pós-ganglionares. Na transmissão colinérgica, como dito anteriormente, os efeitos parasimpáticos são desempenhados pela acetilcolina. Então, é assim, nós temos uma divisão de parasimpático e simpático. Então, para que não fique muito vago essa informação, vocês anotem aí, número 2, coloquem aí, sistema nervoso central. Sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático. Eu quero que vocês também definem o parasimpático e o simpático. Tem uma tabelinha disponível na internet que mostra os efeitos do parasimpático e do simpático, tá? Então, mas eu quero que vocês façam essa definição também, para não ficar muito vago. Esse é o número 2. Vale lembrar que dentre as ações promovidas pela acetilcolina, tá? A acetilcolina ela é abreviada pelo ACH, tá? Então, no livro, na literatura, tá o ACH, que significa acetilcolina. Então, para promover, né, essas ações promovidas pela acetilcolina, estão a contração das pupilas, o aumento da liberação de secreção como suor e saliva, a redução de batimentos cardíacos e a contração da musculatura lisa. Então, qual que é o papel, né? Qual o papel desempenhado pela acetilcolina? São esses, tá? Contração das pupilas, o aumento da liberação de secreções como suor e saliva, a redução de batimentos cardíacos e a contração da musculatura lisa. Para que a acetilcolina exerça suas funções biológicas, ela deve ser captada por receptores, aqueles que recebem, no caso, a acetilcolina, presentes aonde? Ali na célula, né, de todos esses órgãos que eu citei lá em cima. Então, nesses órgãos que eu citei lá em cima, existem receptores que vão captar a acetilcolina, tá? Existem dois tipos de receptores para a acetilcolina. Então, lá na célula, nós temos dois tipos de receptores. Nós temos os receptores nicotínicos, estão chamados de nicotínicos, e os receptores chamados de muscarínicos. Então, esses dois receptores, eles captam a acetilcolina. Os receptores nicotínicos, eles encontram-se nos músculos esqueléticos, nos gânglios autônomos e em muitas regiões do cérebro. Já os muscarínicos,
eles encontram-se em várias regiões cerebrais, nas glândulas nas regiões cerebrais, nas glândulas, no coração, no músculo liso, incluindo até os vasos sanguíneos e nos pulmões, tá? Então, nesses locais que eu citei, coração, músculo liso, glândulas, vasos, pulmões, lá existem esses receptores muscarínicos que captam quem? A acetilcolina, tá? E nos receptores nicotínicos, lá naqueles locais, musculatura esquelética, nos gânglios autônomos ou em muitas também regiões do cérebro, lá nesses locais existem também os receptores que vão captar quem? A acetilcolina, tá? A acetilcolina, ela é sintetizada e armazenada em tecidos como placenta e córnea, tá? É sintetizada nas terminações nervosas a partir da substância colina. Para a reação bioquímica que transforma colina em acetilcolina, é necessária a atuação de uma enzima. Essa enzima chama colina-acetiltransferase, também conhecida como acetil-CoA. Então existe essa enzima que vai atuar na transformação de colina em acetilcolina. Então quem faz essa transformação bioquímica é uma enzima chamada colina-acetiltransferase, tá? A acetilcolina é encontrada apenas como mediador endógeno, que é uma substância sintetizada pelo próprio organismo, tá? Quando essa substância ela é liberada pelas fibras pré ou pós-ganglionares, vão promover velozmente as respostas biológicas, tá? Então a acetilcolina ela é uma substância que o próprio nosso corpo, o próprio organismo, ele produz, ele sintetiza, tá? E pode ser tanto liberada pelas fibras pré e nas fibras pós-ganglionares, tá? Na atualidade, não há nenhum fármaco que contenha acetilcolina como próprio princípio ativo, tá? Entretanto, há fármacos que podem influenciar a transmissão colinérgica ao atuarem sobre os receptores de acetilcolina na forma tanto de agonista quanto antagonista, ou ao afetar a liberação ou destruição da acetilcolina endógena, tá? Aquela que é produzida, né, pelo nosso próprio organismo. Então aqui está dizendo o seguinte, então não tem nenhum fármaco que venha com o nome lá, como princípio ativo, nenhum fármaco, acetilcolina. Mas existem alguns fármacos que eles influenciam nessa transmissão da acetilcolina, tá? Que vão atuar sobre esses receptores da acetilcolina, que tanto pode ser muscarínico como nicotínico, né? Como eu falei lá em cima, na forma de agonista ou antagonista, e também pode tanto liberar como destruir a acetilcolina. Então existem esses tipos de fármacos, tá? Então vamos lá, os fármacos agora, então vamos falar sobre esses que afetam, tá? Os receptores muscarínicos. Então, os agonistas muscarínicos, os fármacos eles se ligam aos receptores muscarínicos e promovem os mesmos efeitos da acetilcolina, podem ser chamados então de agonista muscarínico. Então, esses fármacos eles vão se ligar aos receptores e vão promover efeito da acetilcolina, que vão ser chamados de agonistas muscarínicos. Então, relembrando, né, o agonista e o antagonista, nesse caso o agonista ele vem
ocupa o espaço do receptor e vai ativar esse receptor, tá? Ativando esse receptor, ele vai promover então os efeitos da acetilcolina, que vão ser chamados de agonistas muscarínicos. Ainda podem ser chamados então de parasimpatomiméticos. Então, parasimpatomiméticos, tá? Pois mimetizam, né, os efeitos parasimpáticos da acetilcolina. Dessa forma, seus efeitos constituem em diminuição da frequência cardíaca, da vasodilatação generalizada, da diminuição da pressão arterial, da contração da musculatura lisa, incluindo a da bexiga e dos brônquios, aumento da atividade peristáltica do trato gastrointestinal. Ela vai também influenciar na sudorese, no lacrimejamento, na salivação, na secreção brônquica, na contração das pupilas para melhor acomodação do olho e diminuição também daquela pressão intraocular. Então, esses efeitos da acetilcolina causam então todos esses sintomas aqui, tá? Esses sinais e sintomas, no caso, tá? Dentre os fármacos classificados como agonistas muscarínicos, podem ser citados o betanecol e a pilocarpina. O betanecol, ele é utilizado clinicamente para o tratamento da hipotonia vesical, onde a musculatura lisa da bexiga ela está frouxa, auxiliando o esvaziamento vesical. Também pode ser usado também para estimular a motilidade gastrointestinal. Já a pilocarpina, ela é utilizada para diminuição da pressão intraocular em pacientes com glaucoma. Ela é administrada sob a forma de gotas oftálmicas para que a substância atravesse a membrana conjuntival. Também ela estimula a secreção das glândulas sudoríparas, das glândulas salivares, das lacrimais e brônquicas, bem como a contração do músculo liso da íris. Então, isso, tá, seria o efeito do betanecol e da pilocarpina, tá? Então aqui a gente tem, só para ilustrar aqui para vocês aqui no caso, a gente tem um olho normal e aqui no segundo olho tem um olho com pressão, que é aquela pressão intraocular que é chamada de glaucoma, tá? Então olha a compressão, tá, essa pressão intraocular que causa o glaucoma, tá? Aqui, ó, de novo, ó, o olho normal lá em cima e aqui embaixo o olho com glaucoma. O olho normal, ele tem uma drenagem do líquido normal. Já com a pressão do olho, né, com glaucoma, existe um entupimento, então ele interrompe essa drenagem do líquido e acumulando esse líquido, causando essa pressão e que causa, no caso, a chamada de glaucoma, tá? Bom, pessoal, então eu expliquei aqui para vocês, então, o que é importante vocês fixar melhor. Nós estamos falando da acetilcolina, né? Então, a acetilcolina, ela é uma substância química produzida pelo nosso próprio organismo. Ela é captada por dois tipos de receptores, os nicotínicos e os muscarínicos, tá? Nós falamos aqui, os muscarínicos, as regiões que eles atuam,
tá? Aonde tem receptor muscarínico? Coração, nas glândulas, no músculo liso, incluindo os vasos sanguíneos, lá no pulmão. Aonde tem... deixa eu ver aqui. Muscarínicos... aonde tem receptor nicotínico? Músculo esquelético, gânglios autônomos e em muitas regiões do cérebro. Então existe nessas regiões receptores, tá? Que captam acetilcolina e que vai ser, esses receptores vão se dividir em dois, os nicotínicos e os muscarínicos, tá? A acetilcolina, então, ela é sintetizada pelo próprio organismo, tanto liberada pela pré como pós-ganglionares, pelas fibras, tá? Eu falei que essas fibras, então, a função delas é produzir acetilcolina, né? A acetilcolina, então, qual que é a finalidade dela? É atuar sobre esses receptores de uma forma tanto agonista quanto antagonista, que pode tanto liberar como destruir a acetilcolina também na versão endógena, ok? Quais são esses fármacos, então, que vão afetar os receptores muscarínicos? Então, existe aqui dois exemplos de fármacos, né? O betanecol, a pilocarpina. O próximo vídeo vai ser sobre os nicotínicos, os fármacos então que vão afetar os receptores nicotínicos, tá? Daí eu vou falar também do antagonista e daí a gente segue essa disciplina, esse conteúdo. Então aqui no caso, o que é importante vocês entenderem o que é acetilcolina e essa divisão dela, né? Esses receptores que vão se dividir em muscarínico e nicotínico. Com o tempo a gente vai pegando, por exemplo, bula de medicamento, a gente vai estar lá receptores muscarínico, receptor nicotínico. Então a gente precisa primeiro entender essas definições e começar a visualizar aonde está localizado, em qual região do nosso corpo que estão esses receptores, tá? Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção. E esses 3 itens que eu pedi, não sei se foi 2 ou 3 que eu pedi para vocês definirem para mim, vocês também eu vou marcar um dia, daí vocês entregam para mim também essas definições, ok? Então, obrigado e até a próxima.